Oi, diga. Não consegui entender a tua pergunta, querida. Picotou um pouco a informação aí. Certo. Sempre fossa. Primeiro fossa, depois filtro. Tudo, tudo. Sim, sim, sim. Sim, exatamente. É porque o maior problema é esse sabão, ou detergente, ou shampoo, ou sabonete entrar na caixa de gordura. Aí é que está o problema. Porque ele, a princípio, iria dissolver esta gordura, e essa gordura iria entrar na tubulação que vai para a rede coletora de esgoto. Claro que o sistema não funciona 100%. A fossa e o filtro são dispositivos que têm a intenção, digamos assim, tá, de diminuir o máximo possível desses produtos nocivos caírem na rede coletora. Então, parte dessa gordura fica lá na caixa de gordura, mas o sabão, o detergente, alguns outros produtos continuam indo, não tem como eliminar totalmente. Eles caem na fossa, que por decantação, tá, grande parte do tempo, a fossa fica sem movimentação de água. Vamos imaginar assim, tá? Vamos criar uma situação aí. Aqui em casa moramos eu, minha esposa e minha filha. De manhã a gente usa chuveiro, usa vaso sanitário, usa a pia da cozinha, faz café, beleza. Umas saem para trabalhar, outras saem para ir para a escola, eu saio para visitar a obra. Então, basicamente, tá? Das 8 horas da manhã até próximo do meio-dia, não tem circulação de água dentro da fossa. Ou seja, aquela água fica paradinha. Por decantação, a massa tende a vir para a base da fossa. E o líquido, claro que o líquido contaminado, fica na parte de cima. Ok? Na parte de cima tem uma saída da fossa que vai em direção ao filtro. Lembrando que grande parte da massa já ficou lá no fundinho da fossa. Essa parte que vai para o filtro, como o próprio nome diz, cai dentro do filtro, passa por uma triagem, uma peneira feita por pedra. Então, grande parte das massas, né, que ainda existem na água da fossa ficam retidas nesse filtro, que sai depois um pouquinho mais limpa para ir em direção à rede coletora. Tem alguns locais ainda que fazem, após a saída do filtro, esta água ir para um clorador, que é um dispositivo de circulação de água com pastilhas de cloro para tentar eliminar um pouquinho mais as bactérias. Em locais como, vou pegar aí, por exemplo, Barra Velha ou Ubatuba, que ainda não tem a rede coletora de esgoto, tu tem que colocar fossa, filtro e sumidouro, que é um tanque grande que vai pegar essa última quantidade de água e descarregar no ambiente através dessa caixa chamada sumidouro. Beleza? Foi bom até comentar, porque o trabalho que vocês têm aí, que é a planta baixa de uma residência unifamiliar, que tem que ter, né? 2 quartos, sala, cozinha, varanda não, lavanderia, tem a sua entrada de água, que foi aquele primeira parte do trabalho que nós fizemos, passa pelo hidrômetro, sobe pela parede, vai até o reservatório superior. A aula de hoje é o estudo mais específico desse dispositivo, tá? Que é a caixa d'água, ou também conhecido como reservatório superior. A água sai do reservatório superior e abastece, por exemplo, pia de cozinha, pia de banheiro, lavanderia, churrasqueira. Esta água, quando sai da caixa e vai até a pia da cozinha, por exemplo, ela é conhecida como água
potável, água de abastecimento. Logo depois que você usa ela na água na pia da cozinha, ela passa a ser chamada de água servida, ela vai para o esgoto. O esgoto todo produzido pela tua residência passa pela fossa. Depois de passar pela fossa, passa pelo filtro. Depois que passa pelo filtro, vai para a rede da rua. Nas regiões em que não tem a rede de tratamento de esgoto, os Pinheiros têm, foi uma das primeiras que foram colocadas. Nesses locais onde existe a rede de tratamento, diferente de rede coletora. Tá? A rede coletora é o que tem na grande maioria das ruas. Aquela rede que coleta o esgoto. Aquelas ruas que têm rede de tratamento de esgoto nem devem ter, porque não precisa, fossa e filtro. Existem alguns loteamentos aqui em Joinville que estão em locais onde tem a rede de tratamento de esgoto. Então não tem fossa-filtro, não precisa. Nas que não tem a rede de tratamento, é obrigatório colocar. Então o projeto de vocês foi de uma planta baixa, a água entrou, abasteceu a caixa d'água, saiu, foi para os pontos de consumo e foi para o esgoto. Esta forma como a água vai para o esgoto tem algumas peculiaridades. A principal delas, a gente viu na aula passada, é que a pia da cozinha tem que ser abastecida por um equipamento chamado caixa de gordura, que o próprio nome diz, é para conter grande parte das gorduras produzidas na fabricação e na lavagem, né, de pratos, da alimentação como um todo. Depois que passa pela caixa de gordura, é que vai para a fossa. Depois é que a gente liga a máquina de lavar e o tanque. Depois é que a gente liga o banheiro, com chuveiro e vaso sanitário. Como também existem elementos que são os ralos sifonados e os próprios sifões que existem nas saídas das pias de cozinha, o odor não volta para o ambiente. Comentei na aula passada que às vezes estes ralos, como o do chuveiro, por exemplo, de casa de praia, que ficam muito tempo sem receber água, essa água evapora, e aí quando tu entras na casa de praia ou uma casa que está muito tempo fechada, a gente consegue sentir assim um odor desagradável, que é o retorno dos gases lá da fossa, que não tem mais o fecho hídrico do ralo. Basta você abrir a torneira da pia do chuveiro, abrir um pouquinho o vaso sanitário, a torneira, abrir o chuveiro, abrir a pia, vai encher o ralo novamente de água, o odor acaba diminuindo. Então o projeto de vocês está nessa fase. Entrou água, abasteceu a caixa, saiu água da caixa, abasteceu os pontos e foi para o fossa-filtro e depois para a rede da rua. Beleza. Esse projeto de vocês, eu estou deixando vocês assim, né, analisarem bem com calma, vai ser uma das nossas primeiras notas. Eu acho que semana que vem, tá? Estamos torcendo para isso. Semana que vem a gente volta para a sala de aula. Se isso for confirmado, eu entro em contato com vocês, daí a gente marca lá na semana que vem uma data de entrega desse primeiro trabalho aí, tá ok? Pode ser assim? Em especial para a aula de hoje, agora como é que eu faço para colocar esse aluno? É que se eu trocar de tela, vai travar a gravação, tá? E é isso aí, como é que eu vou... será que eu consigo? Acho que eu não consigo trazer o nosso coleguinha de volta. Eu vou tentar. Se cair a gravação, depois sou obrigado a começar de novo. Pelo menos fica essa primeira gravação, é que eu não consigo fazer a pausa, tá, da gravação. A gravação é contínua. Vou tentar. Se cair a gravação, eu volto depois, tá? Não caiu, beleza. Vamos em frente. Essa imagem que você está vendo aí na tela é o esquema básico da ligação de entrada de água e saída de água de um reservatório superior, também conhecido como caixa d'água. Muito bem. O que nós temos aí? Temos que conversar sobre alguns detalhes, porque a partir de agora, pessoal, a gente vai tomar conhecimento de algumas peças, conexões
e formas de como a gente faz estas ligações para que o sistema funcione de forma eficiente, como está funcionando aí na sua casa ou no seu apartamento. Claro que daí a caixa d'água é um pouco maior, mas as ideias aí se repetem. Então aí no teto da tua casa tem um dispositivo desse daí. Ó. Talvez não exatamente como está aí. As posições de algumas destas partes pode estar um pouquinho diferente. Mas, basicamente, é assim que as coisas funcionam. Muito bem. Então vamos lá. Ó. Dei uma olhadinha para a figura. Em especial essa pecinha número 1 aqui no canto direito. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu... Acho que sim, né? O cursor aqui na tela. Eu estou com uma pecinha aqui no canto esquerdo. Perdão, falei direito. Tá? Aqui no canto esquerdo. Ela está como número 1. Você sabe que peça que é essa daí? Ela tem um nome técnico, que é o que a gente usa mesmo tecnicamente quando faz projeto, ou quando vai na loja comprar, ou quando está na obra executando. Essa pecinha ali, ó, se chama curva 90 graus soldável 25 milímetros. Não quer dizer que obrigatoriamente sempre tem que ser de 25 milímetros. É que aqui eu estou usando isso para a gente começar a conversar sobre coisas sérias aí. É uma curva de 90 graus. Inclusive, vou comentar aqui que as conexões de PVC, ou mesmo de metal, elas têm ou 90 graus ou 45. A não ser que você peça para fabricar um dispositivo, uma pecinha específica para uma determinada situação. Mas é 90 graus ou 45. Então a pecinha chamada curva, o nome é esse mesmo, tá? Curva, 90 graus, ela está aqui embaixo, a água vem pela laje, faz uma curva, sobe, faz outra curva. Então estas duas peças, chamadas peça número 1, curva, 90 graus, soldável. O nome soldável é importante, porque quando vocês forem comprar ou especificar no projeto de vocês, tem que deixar bem claro isso, porque além das soldáveis, tem as roscáveis, aquelas que se adaptam com rosca e com uma fita que ajuda a diminuir ou impedir totalmente o vazamento. Então, estas peças que estão aí, agora identificadas com o número 1, o nome é curva, 90 graus, soldável, e logo atrás vem o diâmetro, 25 milímetros. 25 milímetros é 2,5 cm. Tá? É o diâmetro efetivo de onde a água passa por dentro da tubulação. Olhando essa peça um pouquinho mais de perto, depois a gente vai ver alguns detalhes mais específicos. Tá? Ela tem uma bolsa de entrada e uma bolsa de saída, da forma como a pecinha está colocada. O que é a bolsa? É um espaço um pouquinho maior, onde a tubulação se encaixa para dar continuidade no sistema. Beleza? Então tá, legal. Aí eu tenho então, agora a pecinha número 1 foi definida. Vamos ver o que é a peça número 2. A partir de agora a gente teria que tomar cuidado de não falar mais cano. O certo seria, ó, tubo de PVC rígido, porque tem aquele maleável, esse aí é rígido, também soldável, e claro, para que ele esteja confortavelmente conectado à curva de 90 graus, o diâmetro tem que ser o mesmo, 25 milímetros. Então tu tens ali uma curva de 90 soldável 25, onde começa o sistema, e depois um tubo de PVC rígido soldável também, de 25. Então já temos a identificação da pecinha número 1 e a peça número 2. Vamos à peça número 3. A imagem aqui não é muito definida assim, tá? Mas depois a gente pode estudar com mais calma o que vem a ser agora este número 3. Aqui eu não coloquei, mas quando termina essa curvinha número 1, também tem um tubo de PVC rígido, tá? O formato, esse aqui poderia estar bem encostadinho. Então, o tubo de 25 chegou num dispositivo, ó, que para o lado de fora aqui está identificado pelo número 3. Vamos lá ver o que significa isso. Flange soldável 25 milímetros vezes 3/4 de polegada.
Bom, aqui eu vou fazer uma paradinha e preciso que vocês entendam que ao estarem num curso de edificações, a gente parte do princípio de que vocês são mestres na arte de converter unidades. Eu sei que alguns de vocês às vezes se confundem, mas há, digamos assim, a necessidade de que vocês se aproximem mais disso, tá? 25 milímetros. 25 milímetros é 2,5 centímetros. E 3/4 de polegada. Quanto que vale isso? Eu vou pegar minha calculadora aqui e vocês vão anotar aí no formulário ou num rascunho que vocês têm aí. Quanto é que vale uma polegada? A polegada, na verdade, é o tamanho, ou era, né, o tamanho do polegar de um rei muito antigo. Eles precisavam de unidades de medida, aí pegaram a polegada, é o tamanho do polegar. É aproximadamente isto, 2,5 centímetros. Então, uma polegada, a gente podia arredondar para 25 milímetros, aproximadamente, tá? Mas aqui é 3/4 de polegada. O que significa isso? Você vai escrever aí na tua calculadora o valor de uma polegada, pode ser em milímetros, tá? Coloca aí 25. Vou multiplicar por 3 e dividir por 4. Isso que significa 3/4 de polegada, ou seja, é um pouquinho menos do que uma polegada. Uma polegada tem 12,5. Tá? Uma polegada, 12,5. 25 milímetros é 2,5 centímetros. Então aí nós temos a peça chamada flange, que começa do lado de fora da caixa d'água com 25 milímetros e vai para dentro da caixa com uma redução para 3/4 de polegada. Estes nomes, estes números, estas indicações, vocês precisam se familiarizar agora, tá? Eu sei que de tanta gente falar, isso vai ficar como algo bem fácil de compreender. Mas como é a primeira aula em que eu estou comentando detalhadamente algumas dessas peças, isso tem que ficar bem gravadinho. Então eu sei que é um flange soldável, porque ele está ali na parte externa da caixa, e o tubo vem e cola nesta peça. Aí ele entra na caixa e tem do outro lado uma rosca, para que você consiga firmar esta peça na parede da caixa. Dá uma olhadinha agora na peça número 4. Luva com rosca 3/4. A luva é uma pecinha que serve para emendar tubulações. Mas a gente pode ter uma luva soldável. Ela é soldável do lado direito, soldável do lado esquerdo. Ali, ó, é uma luva com rosca 3/4. É que vai ser adaptado um esquema, uma peça importantíssima para o funcionamento desse esquema todo que está aí. Ó. Vamos lá. Qual seria a próxima peça? Seria a pecinha número 5 ali. Ó. Torneira, boia, 3/4. Vejam que o flange veio com tubulação soldável 25 e reduziu ou se converteu para 3/4. Aí vem uma luva com rosca 3/4. A luva é rosqueada no flange até uma parte e do outro lado vem essa tal boia ou torneira boia que você também rosqueia nessa luva. Existem boias que já vêm com esse dispositivo pronto. Eu estou dando uma ideia deste modelo aí, tá? Em outras caixas d'água não há necessidade de colocar todas essas pecinhas. Depende do modelo da torneira boia, depende do sistema de entrada de água. Mas aí, ó, o nome é torneira boia. Como é que funciona essa torneira boia? Ela tem um dispositivo interno e esse braço ele é um braço móvel. E a boia, como o próprio nome diz, fica boiando no nível da água. Quando o nível da água baixa, a boia baixa junto com a água e libera
a entrada de água. A água entra no reservatório, na caixa, o nível vai subindo. À medida que o nível vai subindo, o dispositivo ali tem um fecho dentro do dispositivo, a boia vai subindo, trava, a água não entra mais. Às vezes dá vazamento nesta torneira boia, principalmente quando o pessoal faz concerto na rua e entra areia na tubulação. E um grãozinho de areia pode subir pela tubulação e ficar trancadinho ali naquele sistema. Aí a boia não trava totalmente e vai enchendo de água, enchendo de água, enchendo de água, e a boia trancada, ao invés dela trancar para fechar a entrada de água, ela trancou, não sobe mais, porque tem um grãozinho de areia ali. Por isso que é bom às vezes a boia fazer movimento assim, como ela fica abrindo e fechando aquele dispositivo, né? Causa pressão, a própria pressão acaba lavando o sistema interno. Mas vamos supor que não, que travou a boia. E a água está entrando. A água está entrando. Se a água entrar demais, iria transbordar a nossa caixa d'água. Opa! Não vai transbordar porque tem um extravasor, ou em alguns casos também conhecido como ladrão. Sério, o nome técnico também pode ser ladrão. O que é o extravasor ou o ladrão? É um sistema de segurança que, se porventura a boia trancar e a água continuar entrando no reservatório, a água não vai transbordar pela tampa da caixa. Ela vai sair por esse extravasor. Tranquilo? Que é o nosso número 6 ali. Ó. No extravasor, eu vou aqui para a figurinha do lado direito, tá vendo ali? Ó? Do lado direito tem um extravasor. Para poder conectar este extravasor, a gente de novo vai precisar de um flange, tá? Que é um flange de saída. Do lado esquerdo, esse flange, ali no número 3 e no número 4, ó, propiciou a instalação da torneira boia. Do lado direito, o flange está propiciando a conexão, digamos assim, né, de uma tubulação de saída. Agora, olha que interessante como a gente tem que tomar cuidado. A tubulação de entrada, que é aqui a curva, o tubo de PVC rígido, o flange, a tubulação era de 25. Ou seja, entra água por uma tubulação de 25. Por questões de segurança, o correto é a saída ser mais propícia a deixar a água sair. Por isso que aquele número 6 é um flange soldável de 32. É um diâmetro um pouquinho maior. Ou seja, a saída é maior do que a entrada. Para facilitar a saída da água, mesmo que ela venha com muita pressão, não propiciando o transbordamento. Beleza? Então tá, vamos para o número 7. O número 7 tem um sistema, não é muito utilizado, mas aqui, como a gente tem que passar todos os detalhes técnicos, é a ventilação. É que alguns desses reservatórios têm uma tampa tão hermética que quando você trava ela, não entra ar na caixa. Se não entra ar, pode ter problema de vácuo, nem a água consegue entrar. Então tem um sistema de ventilação, que é uma saidinha de ar, para que a água vá embora. Então estamos no número 7 ali, ó. É um flange soldável de 50. Vixe, bem maior ainda. Coisa de louco, né? É para garantir mais ainda. A entrada de ar aí tem que ser uma coisa bem tranquila. Beleza? Esses 50 milímetros, todos esses tubos e essas conexões que estão aí são daquele tubo de cor né, um marrom, um café com leite, assim, tá? Eles são bastante rígidos, até porque eles têm que resistir à pressão. E esses diâmetros mais comuns são, tá? 20, 25, 32, 40, 50, 75. São as tubulações mais comuns aí que a gente utiliza. Vamos para o número 8. Bom, o número 8 também é uma curva. Só que aqui mudou um pouco, né? Agora nós estamos num outro diâmetro de tubulação. Agora é uma curva, também de 90 graus,
soldável, tanto na entrada quanto na saída, de 50 milímetros. Gostaria de lembrar vocês que não há obrigatoriedade de vocês também fazerem de 50, pode ser de 32, não tem problema. Como isso aqui é um exemplo, é para vocês irem se acostumando com a linguagem. Olha só, vou ler ele de novo. Número 1, curva 90 graus, soldável 25 milímetros. 2, tubo de PVC rígido soldável 25 milímetros. 3, flange soldável 25 milímetros por 3/4 polegada. 4, luva com rosca 3/4 polegada. 5, torneira boia 3/4 polegada. 6, flange soldável 32 milímetros. 7, flange soldável 50 milímetros. 8, curva 90 graus soldável 50 milímetros. Por que eu estou frisando essa linguagem com vocês? Nós vamos, daqui a algumas aulas, montar o que a gente chama de isométrico, que é um desenho um pouquinho mais detalhado. Depois eu vou mostrar um exemplo aí, tá? De como a tubulação está na parede, por onde que ela desce, qual é a altura que ela vai ficar do chão. A gente vai ter que desenhar isso em perspectiva. E vamos ter que fazer uma lista de materiais daquela tubulação. E essa lista já tem que ser nessa linguagem técnica aí, tá? Ok? Vou em frente. Vou para o número 9. Tá vendo o número 9 ali, ó? Lembrando que o 7 é um flange de 50 e o 8 é uma curva de 50, eu acho que o número 9 já dá para entender de que é um tubo PVC rígido, soldável, 50. O 10 está recebendo essa tubulação de 50 aqui, que é de ventilação. A partir de agora, ela vai receber uma tubulação, digamos assim, na horizontal e vai continuar na vertical. Vamos ver o que é. Já dá para perceber, né? Isso aqui, ó, é uma peça que tem 3 entradas ou 3 saídas. O nome dessa peça qual é? T. Um T e um E. Soldável, 50 milímetros. O nome desta pecinha 10, que está recebendo a tubulação de 50, que é o número 9, que está descendo também a tubulação, que seria o número 9, soldável de 50 milímetros, e está recebendo essa tubulação aqui horizontal, ela tem 3 entradas. O nome dessa peça, até porque ela se assemelha à letra T, é T. T. Soldável, as 3 peças entram nela e são coladas, né? Por isso soldável, e as 3 entradas de 50 milímetros. Olha o 11. Tem uma peça antes e uma peça depois desta peça número 12. Esta peça número 12, às vezes, ela dá problema, ela vaza. Porque como ela fica o tempo inteiro aberto, talvez quando tu for fechar, ela ficou tanto tempo aberta, ou tanto tempo numa única posição, que se porventura você precisar fazer uma manutenção, fechar ela, para fazer um conserto, que daí a água não sai, né? O famoso registro. Se der problema nessa peça, chamada registro, que é o número 12, as duas peças, uma antes e outra depois, é para você poder tirar ela, o registro, tá? Tirar a peça chamada registro e colocar uma nova. Do jeito que está adaptado aqui, a gente consegue forçar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e colocar um registro novo. Então, o 11 são 2 peças iguais, chamados adaptador soldável. Essa aqui, ó, soldável do lado esquerdo. Essa aqui, soldável do lado direito. E com rosca 50 milímetros vezes 2 polegadas. Então, tu vai adaptar esse registro de tal maneira que mais tarde, quando você precisar tirar ele, as peças que estão ao lado são roscáveis. Perdão, as peças são paradas. Deixa eu começar de novo para não confundir a cabeça de vocês. As 2 peças número 11, elas estão coladas, elas não mexem mais, mas elas têm roscas para o lado de dentro. Essas roscas pelo lado de dentro, quando você coloca ou substitui o registro,
Tu consegue fazer isso sem necessidade de cortar cano, quebrar, porque existe uma rosca de um diâmetro, né, de 50 milímetros para 2 polegadas. Dá uma olhada agora no número 12. O número 12, sim, é o nosso registro gaveta. 50 milímetros. Por que é registro chamado gaveta? Foi o nome que os técnicos encontraram para dar a ideia de que esse registro só tem a função de estar aberto ou fechado. Não tem meio termo. Ah, vou deixar meio aberto. Não. A ideia desse registro é ou você está aberto ou você está fechado. E o nome que eles usaram foi gaveta. É o nome técnico a partir de agora. Tá? Ele é um registro de gaveta 50 milímetros. Aquele registro do banheiro, lá do chuveiro, aquele é diferente, tá? Aquele tu consegue controlar a velocidade da água, a quantidade da água que passa por ele. Aqui não tem necessidade. Ou é aberto ou é fechado. Daí, gaveta. Vamos para a imagem do lado direito, tá? Que é o extravasor, ou o ladrão. Nós estamos ali no número 12, que é o registro gaveta 50. E agora a gente vai para o extravasor. A peça número 6, ela se repete aqui no desenho da esquerda e está ali no desenho da direita. É aquele flange, ou seja, flange soldável 32. É por onde a água escapa, vai embora, tá? Caso a boia tenha problema. Então a gente vai agora para o número 13, que também é uma curva de 90. Ela é soldável nas suas duas extremidades, só que como o diâmetro agora tem que ser um pouquinho maior, usamos o de 32 milímetros. Isso aqui é para que a água saia. Aquela água que porventura a boia não consiga funcionar corretamente. 14. Dá para ver, né? Este tubo 14 vertical que está soldado na curva e esse tubo na horizontal, que vai depois do T. A gente já pode saber que é um tubo PVC rígido, soldável, 32 milímetros. Ele está soldado numa curva de 32 para extravasar a água caso haja um vazamento e vai levando embora, talvez lá para cima do telhado, que essa água escapa sem consumo. Beleza? 15. Opa, acho que pintou mais um registro aí, né? E este registro ele está ligado no número 6, que também é um flange soldável 32. Então aqui está vindo uma tubulação de 32, numa curva 90 graus soldável 32, temos aí um novo registro, também de gaveta, tá? Esse registro de gaveta é porque a gente usa para fazer limpeza da caixa d'água. Pode ser colado embaixo ou na lateral, bem próximo da saída, tá? Então a gente consegue fazer a limpeza da caixa d'água, que seria correto fazer uma vez por ano. E aí também temos um registro gaveta na saída da limpeza de 32 milímetros. O 16, lembra? Nós temos aqui o número 11, 2 adaptadores soldáveis. Só que ele é de 50 milímetros, aqui na distribuição de água. A água está saindo com um volume grande, né? Aqui é para fazer limpeza. Nós estamos com a tubulação 32, então já dá para dizer que é um adaptador soldável com rosca 32 milímetros para 1 polegada. Ele é soldado no tubo de PVC rígido aqui do lado direito, soldado no tubo PVC rígido aqui do lado esquerdo. Ele tem rosca nas partes internas, a gente consegue substituir o registro. E finalmente, o 17, que a gente até já sabe o nome, só temos que tomar cuidado no diâmetro. T, soldável, 32 milímetros. Dependendo da situação, a gente precisaria de mais peças ou menos peças, mas no geral é assim que a gente faz a instalação de um reservatório superior de uma residência. Aí já ajuda vocês a começar a entender de que existem nomes técnicos, uma linguagem toda específica, e é essa linguagem que o técnico precisa tomar conhecimento para conseguir, na obra, fazer com que tudo seja mais fácil de se resolver.
Beleza quanto a essa aula, essa primeira parte? Tranquilo. É o seguinte, tá? Há necessidade de que para que a água entre na caixa d'água e saia, de que o ar entre também. Então há necessidade de uma circulação. Se não entrar ar, a água não sai. Ou a água nem entra, porque cria pressão. Talvez não há necessidade de fazer a instalação dessa ventilação. Porque as próprias tampas, quando a gente coloca, elas não ficam hermeticamente fechadas. Sempre entra um arzinho ali. Às vezes até entra uns bichinhos meio perdidos ali, né? Acabam morrendo afogados da água. Mas é para que haja circulação de ar. Vocês vão ver mais tarde nas instalações hidráulicas de prédio que isso aí é importantíssimo, fazer a ventilação. Senão fica ar dentro do tubo, a água não desce. Então aqui é para que haja circulação de ar aí no sistema. Ok? Para que a água saia pela distribuição, tá vendo aqui, ó? Que vá lá para baixo, tem que entrar ar no sistema. Se não entrar ar pela tampa ou pela vedação da caixa d'água, é criado um sisteminha para puxar o ar ali de cima. Beleza? Vamos em frente? Eu já vou deixar essa primeira parte gravada aqui, depois eu mando o link para vocês. Aí a gente faz por partes das nossas gravações aí, tá? Vou fechar.